Não dá mais para vender para brasileiro e não tem ninguém falando nisso. O presidente do BNDES deu uma declaração dizendo que só vai emprestar dinheiro para empresas que querem exportar, porque o mercado interno acabou. Escuta o que o Aloysio Mercadante tem para dizer. Olha, 70 países têm Exim Bank, que financia exportações. Uma coisa que nós precisamos entender, 98% da economia do planeta está fora do Brasil. Nós somos 2% da economia mundial. Se as empresas brasileiras não exportarem, não disputarem o mercado internacional, elas não terão futuro, não terão escala, não terão eficiência, não terão competitividade. Nós temos que aumentar a competitividade, a eficiência, a produtividade para poder disputar. E o BNDES tem que ajudar financiando a exportação de empresas brasileiras. A China financiou de exportações esse ano, de 2022, 550 bilhões de dólares. Sabe quanto nós financiamos? 420 milhões de reais. O BNDES já financiou 11 bilhões de reais. Esse ano foram 420 bilhões de reais. Nós vamos matar a indústria brasileira se a gente não voltar a exportar. Então, primeiro tem que exportar produtos. Com base nessa declaração, você que é empresário, você que é investidor, você que é empreendedor, você já viu que o próprio BNDES, o próprio governo, ele já assume que o mercado interno acabou. O BNDES não quer emprestar dinheiro para uma empresa, para uma indústria, vender alguma coisa para brasileiro. Mas por que eles não querem vender para brasileiro? Porque o brasileiro não tem dinheiro. O Brasil faliu. O Brasil está com um número de desempregados sem precedente na história. De um lado a gente tem o IBGE mentindo, dizendo que 5% da população brasileira está desempregada. Do outro a gente tem o ministro da Economia dizendo que tem 52 milhões de pessoas recebendo Bolsa Família. Se tem 52 milhões de pessoas recebendo Bolsa Família, é porque o número de desempregados no Brasil já passou de 60% da população economicamente ativa faz tempo. Então, esse negócio que 5% da população está desempregada é mentira. É mentira do IBGE. A não ser que ele esteja pegando um dado de 1930, porque os dados atuais não são esses. Então, qualquer indústria brasileira que for produzir para abastecer o mercado interno, ela não vai ser bem sucedida por duas razões. Número 1, não tem quem compre. Essa é a principal. Número 1, não tem quem compre. Segundo motivo, não tem como competir com as indústrias chinesas que vendem pela internet a 1/10 do preço que uma empresa brasileira fabrica. O chinês não paga os impostos que as empresas brasileiras pagam. A conta de energia lá é infinitamente mais baixa, em alguns casos até gratuita, para algumas indústrias. O chinês não tem o custo de mão de obra que tem o Brasil. Ou seja, uma empresa que produz alguma coisa no Brasil está fadada ao fracasso absoluto. Absoluto. E segundo a declaração que o presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, deu, isso tem um efeito dominó disso daí. Da mesma forma que o BNDES pensa dessa maneira, os outros bancos também pensam dessa maneira. Os outros bancos não vão querer liberar linha de crédito para as pequenas e microempresas, os bancos não vão querer liberar linha de crédito para a pessoa física, ou seja, ferrou geral. Dentro do país, ferrou geral. Leandro, qual é a solução? A solução é o próprio presidente do BNDES já deu, é exportação. Exportação, exportação. Exportar para onde, Leandro? Está todo mundo tentando proteger suas indústrias nacionais. Está todo mundo, você vê, o Trump, quando ele impõe esse tarifaço, ele está sendo inimigo de alguma nação? Não, ele está protegendo as indústrias lá dentro do país dele. Ele está protegendo os empregos. O Trump quer que as indústrias migrem de volta para os Estados Unidos. Só que eles dormiram no volante durante 40 anos. E aquelas indústrias americanas que foram para a China não querem voltar. Quem experimenta o que o chinês tem para oferecer não quer voltar, óbvio. O celular que você usa, a televisão que você me assiste, a roupa que você usa, o computador que você tem, tudo foi fabricado na China. É inegável isso. Então você raramente vai pegar um produto made in USA. É tudo made in China. Esse celular que você está me assistindo, o tablet, a televisão, tudo isso aí é made in China. Isso aí não, isso é fabricado na China. É a mesma coisa o Brasil. O Brasil não tem condição de competir com nenhum outro país do mundo em questão de preço, competitividade, está muito atrasado. E o
próprio banco, o próprio BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, não quer investir em empresas para vender para brasileiros. Quando o próprio governo diz que o navio vai afundar, o que você tem que fazer? Você tem que procurar um bote salva-vida. Se o comandante do navio afirma que o navio vai afundar, que está afundando, você vai ficar esperando o quê? A morte chegar? Você vai ficar esperando as coisas melhorarem? O comandante do navio já deu a declaração. Você quer fazer o quê? Tapar o sol com a peneira? Você que é empresário, você que tem a sua pequena e microempresa no Brasil, que vive do público local, vive de vender para brasileiro, desculpa, eu não queria ser o portador dessa notícia. Não queria. Por tudo que é de mais sagrado, eu não queria ser o portador dessa notícia. Você vai falir em algumas semanas. Se o teu público hoje é um público de brasileiros, se quem compra com a tua empresa é brasileiro, meu irmão, minha irmã, você está ferrado. Estão ferrados. Leandro, qual é a solução para isso? Exportar alguma coisa que o Brasil tem de bom para vender. Qual é a única coisa que o Brasil consegue competir com o resto do mundo? Alimentos e bebidas. Por enquanto é isso. Tem 3 coisas que o Brasil tem muito: alimentos e bebidas, pobre e ladrão. Mas só que pobre e ladrão não está sendo aceito no resto do mundo. Em alguns lugares do mundo tem até paredão de fuzilamento. Então, para você que quer fazer um trabalho honesto, precisa pensar em exportar. A princípio parece assim, que é uma missão impossível. A princípio dá a sensação de que exportar é uma coisa que você não vai conseguir fazer nunca. Até porque a maior parte, quando eu falo a maior parte, eu falo 99,9% das pessoas no Brasil inteiro, a maior parte delas nunca visitaram outro estado. A maior parte nunca foi a outra cidade. Eu conheço gente lá no Rio de Janeiro que mora em São Gonçalo que nunca foi ao Rio de Janeiro, nunca atravessou a ponte Rio-Niterói. Eu conheço muitos cariocas, muitos, que nunca foram à praia de Copacabana. A quantidade de cariocas que nunca foram ao Cristo Redentor é na casa de milhões. A quantidade de cariocas que nunca subiram no bondinho do Pão de Açúcar é na casa de milhões. Isso nós estamos falando dentro do mesmo estado. A quantidade de paulistas que nunca foram à Avenida Paulista é na casa de milhões, muitos milhões. A quantidade de pessoas que moram em São Paulo que nunca foram ao Parque Ibirapuera é na casa de milhões. Então isso nós estamos falando dentro da mesma cidade. Então quando alguém igual a mim vem aqui a público e diz que o sucesso da tua empresa está em exportar, ou seja, mandar um produto daí para outro país, parece uma missão impossível. Se o cara nunca foi a uma outra cidade, se ele nunca visitou um outro bairro dentro da mesma cidade, imagina, na cabeça da pessoa que escuta isso, como é que ela vai mandar alguma coisa para um outro país. Então eu convido a você que está me assistindo, eu convido a você a entrar em contato comigo através do meu WhatsApp aqui de Dubai. O prefixo é mais 971 50 573 8052. Você agenda uma videoconferência, agenda uma consultoria conosco, porque nós queremos conhecer que tipo de produto você vende para nós podermos te indicar clientes aqui no mundo árabe. Eu sei que você, a princípio, não vai vir aqui no mundo árabe, eu sei que você talvez nunca tenha mudado, nunca tenha saído da sua cidade e que talvez você ache isso uma missão impossível, mas é absolutamente possível. Acesse também o nosso site para conhecer o nosso trabalho, que é o www.lioninternational.com.br. Fala bonitinho assim, mas escreve lioninternational.com.br. Esse é o site de uma das minhas empresas, que é uma empresa de importação e exportação especializada em mundo árabe. Eu só trabalho para atender o mundo árabe. Ah, Leandro, eu quero importar um produto da China para o Brasil, procura outro. Ah, Leandro, eu quero importar, eu estou nos Estados Unidos, eu quero importar um produto da Alemanha para cá, procura outro. Leandro, eu quero importar um produto daí, eu quero importar perfume do mundo árabe aqui para o Brasil, procura outro. Eu atendo aos árabes. Eu importo produtos de vários países do mundo. Hoje são 53 países. Nós importamos produtos de 53 países aqui para Dubai e daqui a gente redistribui para 22 países árabes. Leandro, por que você fez foco, só vende para os árabes? Porque é quem tem dinheiro para me pagar, meu irmão. É quem tem dinheiro para me pagar. Eu vou importar um produto que é para vender para brasileiro? Você quer que eu morra de fome? O brasileiro não tem grana para me pagar. O Brasil faliu, gente. O brasileiro está falido. Segundo a Receita Federal, 700 empresas fecham
por hora no Brasil. Por hora. Ó, desde que você começou a assistir esse vídeo até agora, pelo tempo de vídeo aí, cerca de 38 empresas acabaram de fechar no Brasil enquanto você assiste esse vídeo. Entende a gravidade da coisa? E cada empresa que fecha, vamos considerar pequenas empresas, tá? Cada pequena empresa que dá emprego para até 5 pessoas, cada pequena empresa dessa que bota 5 pessoas desempregadas, isso, 700 empresas por hora, o número de pessoas que perdem seu poder de compra é gigantesco. É na casa de milhões. É na casa de milhões. Só recebendo Bolsa Família, você sabe, tem 52 milhões de pessoas. Isso foi dito pelo Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Não sou eu que estou dizendo, é o ministro da Economia que diz isso. Num país que tem 200 milhões de habitantes, onde 52 milhões estão recebendo Bolsa Família, tem mais cerca de 2 milhões e meio trabalhando na informalidade, que está desempregado, que é o cara que está trabalhando pelo aplicativo, é o cara que faz o Uber, ele está desempregado. Quem perdeu o emprego e está recebendo auxílio-desemprego, está desempregado. Se você for juntar toda essa turma aí, nós estamos falando de quase 70% da população economicamente ativa do Brasil, que vai dos 18 aos 55 anos. Segundo outro dado que eu vou passar aqui para você, segundo o Serasa, 73% das pessoas no Brasil estão com o nome sujo, estão devendo, não tem uma linha de crédito, não tem um cartão de crédito para comprar com você. Segundo a própria Serasa, 38% das empresas estão inadimplentes e não têm a menor condição de pagar nem os juros da dívida. Não é para amortecer parcela não, é para pagar só os juros. O agronegócio está asfixiado. 30% do agronegócio brasileiro perderam suas propriedades para o banco porque não conseguiram vender os seus produtos. Não conseguiram. Todo mundo viciado em vender para os Estados Unidos. O Trump, para proteger a indústria nacional, aumentou as tarifas. O preço ficou inviável. E a turma do agronegócio perdeu muito dinheiro, teve que jogar muito produto fora. Muito produto fora. Você vê na internet de produtores rurais tendo que jogar sua produção fora que não tem para quem vender. Tá vendo aí? Isso aí que eu te mostrei é só uma pequena fração dessas coisas todas que estão acontecendo no Brasil e que ninguém está falando. Ninguém está falando. Isso aí está sendo jogado para debaixo do tapete para poder mostrar Copa do Mundo, que não leva ninguém a lugar nenhum. Então, meus amigos, a grande realidade é o seguinte: você que tem uma empresa no Brasil, você não vai ter para quem vender nas próximas semanas. A gente vê, isso não é só os pequenininhos que estão sofrendo, não. A turma do agronegócio tem perdido suas propriedades no sul do país. Já chegou ao número de 35 pessoas que se suicidaram. Isso é muito grave. Pessoas que se suicidaram chegaram a esse ponto que perderam tudo para o banco e não tem mais condição de produzir nada. E não é só as pequenas que estão sofrendo, não. Os grandes também estão sofrendo. As grandes redes de supermercados estão fechando lojas uma atrás da outra. Os grandes estão fechando suas fábricas, indo embora. Muitos vindo aqui para Dubai, que são clientes meus. Outros indo para o Paraguai, o pessoal está debandando do Brasil. E não é só a turma, e não é só essa turma não. Na Bolsa de Valores também, os investidores estão tirando todo o seu dinheiro e levando embora do Brasil. Porque já viu, eles já entenderam. As empresas que estão nas bolsas de valores também estão caminhando para dias muito difíceis, porque elas também não têm para quem vender. As empresas nas bolsas de valores, ao invés de estarem vivendo do dinheiro de venda, porque dinheiro que alimenta a empresa é dinheiro que sai do bolso do cliente. Como elas não têm cliente, como não tem dinheiro vindo por parte dos clientes, elas estão vivendo de dinheiro de investidor, estão alavancadas no crédito, estão completamente endividadas e vai ficar uma dívida impagável. E hoje, quem botar dinheiro nas empresas, nas ações das empresas na Bolsa de Valores, grande risco de perder seu dinheiro todo. A verdade é essa. Eu peço que vocês não acreditem em mim, não. Faça uma pesquisa na internet, vá buscar as informações, porque eu, quando eu chego a gravar um vídeo desse para falar isso, eu já pesquisei tudo que você possa imaginar nos sites oficiais,
na Bolsa de Valores, eu já rodei o jornalismo inteiro para ver o que essa turma está falando. Ou seja, eu venho aqui falar com base em fatos, com base em dados reais. Eu nunca falo aqui o que eu acho não interessa. Só tem uma opinião que interessa, é a opinião do cliente, porque é ele que paga a conta. Não interessa se eu gosto de café e o cliente gosta de chá. Se o cliente gosta de chá, eu tenho que vender chá, não vou vender café, entende? Então eu geralmente parto sempre desse princípio, que o que eu acho não interessa. Interessa o que o cliente quer. E o que o cliente quer, Leandro? O cliente aqui no mundo árabe, o cliente aqui em Dubai, ele quer comprar alimentos e bebidas do Brasil. E essa é a oportunidade para você abrir sua empresa, criar sua logomarca, fazer a sua adequação do produto para colocar ele aqui no mundo árabe. Se você precisar da nossa ajuda, nós podemos te ajudar a fazer isso. E como eu já faço para muitas empresas no Brasil, que eu tenho salvado elas da falência. Tenho feito isso para empresas no Brasil, tenho feito isso para empresas nos Estados Unidos, onde nós temos escritório lá em Nova York, na ilha de Manhattan. Muitas indústrias americanas, eu e minha equipe salvamos da falência, porque não tinha mais para quem também vender dentro dos Estados Unidos, estavam apertados, e o mundo árabe salvou elas. Então, gente, isso é uma alternativa. Isso é uma alternativa àqueles que estão falindo. Você já viu aí que o próprio governo, o próprio presidente do BNDES não acredita mais nas indústrias brasileiras. Não acredita nas indústrias brasileiras para vender para brasileiro. Porque as indústrias brasileiras, para exportar, ele acredita e quer emprestar dinheiro. Tá aí a prova de tudo que eu estou falando. Se tudo que eu falei aqui faz sentido para você, eu peço você que se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e me siga lá no Instagram, @eu sou o Leandro Monteiro. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá!